Olá, meu nome é Carolina Lira e a minha apresentação é sobre o processo de criação de uma cenografia para o espetáculo A Turnê, que estreou agora em maio de 2021, esse ano. A minha pesquisa continua ainda ligada à tese, que falava sobre arquitetura e urbanismo do artista Flávio de Carvalho, sobre a perspectiva do teatro, mas achei oportuno falar sobre o processo de criação, sobre o nosso ofício durante esse momento da pandemia. O processo de criação começou em 2020, quando duas atrizes me procuraram para fazer a cenografia do espetáculo. Elas vinham já há algum tempo trabalhando, experimentando com um texto do Brecht e do Kurt Weill, que chama Os Sete Pecados Mortais dos Pequenos Burgueses, e a conclusão desse trabalho foi a construção de uma peça que se chama A Turnê, baseada nesse texto. A equipe tinha sido toda já convocada, e também eu, e nós fomos para uma primeira reunião pelo Zoom, e se seguiram muitas reuniões pelo Zoom. Algumas nós assistíamos o ensaio das duas, que estavam também separadas, algumas nós partilhávamos processos de criação, e assim foi durante muito tempo. Inclusive o espaço teatral que seria apresentado o espetáculo, que já tinha sido definido, o projeto tinha sido contemplado com um edital da Câmara Municipal de Aveiro e já tinha uma pauta num teatro. Mas mesmo esse espaço eu só conhecia por fotografias, porque nós estávamos em cidades muito distantes, a 120 quilômetros, e aqui em Portugal, no ano passado, nós não podíamos, nesse período, transitar entre cidades. Então, tudo nesse processo inicial era provisório, era fugaz. Mesmo as cores das tintas e dos tecidos que nós escolhíamos, às vezes o real era diferente porque nós víamos sempre pela tela, não é? Também era provisório o contato entre as atrizes, porque elas, além de usar, quando estavam juntas, usavam máscara e não podiam se aproximar, então em algumas cenas simulavam. O contato com o espaço nós sabíamos por imagens, por fotografias ou por vídeos, mas não tínhamos colocado o pé lá. Tudo era muito provisório, inclusive as datas de estreia, porque os teatros em Portugal tiveram várias datas de reabrir e depois fechar pelo número de casos do Covid-19. Então, tudo era provisório. E no dia que esse trânsito entre cidades aconteceu, foi possível, eu fui até o espaço do teatro, que é o Estaleiro Teatro, que funciona em Aveiro, e me surpreendi com uma arquitetura também provisória. Então, o que já era tudo muito provisório, não é? Ganhou um espaço também provisório. E eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, então olhar aquele espaço foi também olhar para a minha pesquisa e pensar sobre ela. O teatro da Companhia Efêmero, o Estaleiro Teatro, fica num parque, no meio de um parque. Ao lado tem o hospital da cidade, muito próximo atrás tem a Universidade de Aveiro e à frente, hoje é um estacionamento, mas na altura que foi construído o armazém, era o estádio de futebol de Aveiro. No interior do teatro, as estruturas foram pensadas para serem móveis, para que esse espaço pudesse se transformar. Fixo no teatro estão dois banheiros, aliás, quatro banheiros, dois em cada extremidade, e dois mezaninos, um em cada extremidade. Na organização que estava nesse dia das fotos, quando eles estavam preparando uma peça, um dos mezaninos tem a cabine atrás da plateia e o outro mezanino ficam objetos de cena que já não estão sendo usados e um pequeno escritório também. E nessa fotografia está escondido por uma tela preta no fundo do palco. A arquibancada é móvel e as cadeiras são soltas, e o planejamento também não é fixo. Essas características tornam esse espaço complexo, plural, desde que se tenha uma equipe para desmontar o palco e a plateia e transformá-lo sempre que necessário. Para isso, também colabora ter portas de acesso nos quatro lados do armazém. Nessa foto, é possível ver a estrutura de um dos mezaninos em madeira e no teto os sistemas que possibilitam que os equipamentos de luz e imagem passeiem por todos os espaços do armazém.
o mezanino da outra extremidade, que na primeira foto não aparecia porque estava à frente da tela preta. Nessas imagens já aparece e é onde ficam guardados materiais do teatro, tem um pequeno escritório e tem também cenografias, adereços, figurinos de outros espetáculos. Então, depois da pesquisa da arquitetura provisória, efêmera, da companhia Efêmero, eu voltei à pesquisa para a construção da cenografia do espetáculo A Turnê. E também encontrei na história o caráter provisório, efêmero, porque são duas irmãs, que na verdade são uma, não é? O texto diz isso, as duas são uma pessoa só, saem da Louisiana e fazem uma turnê por 7 cidades americanas para conseguir dinheiro e construir uma casinha, que é o grande sonho, uma casinha na Louisiana quando voltar. E elas, para isso, precisam ultrapassar 7 pecados mortais. Em cada cidade que elas chegam, elas trabalham com o que encontram nessa cidade para fazer dinheiro, inventam formas de sucesso e depois deixam rastros nessa cidade. Então, a ideia da cenografia da turnê veio dessa provisoriedade e dos rastros que se deixa, e eu liguei a história de Ana também à história do espaço teatral que nós encontramos lá no Estaleiro Teatro. Nós não tínhamos como, com o comércio fechado, comprar muitas coisas, mesmo um tecido de algodão era uma dificuldade para a gente comprar, precisava de uma logística para isso, as lojas estavam todas fechadas, mas nós íamos buscando no acervo. Então, o que ficou decidido é que era a cenografia da turnê seria composta por fragmentos do teatro, como foi também composta a história da Ana nessa turnê, com fragmentos do que elas iam encontrando. Então o teatro foi dividido, o palco foi dividido em 2 espaços. Um era o espaço atrás da tela, o espaço Casinha de Louisiana, e o espaço da frente, a ideia era um espaço cheio de objetos encontrados na vida e no teatro, e que em algum momento alguém arrastou para os lados para contar uma história. Essa foi a proposta da cenografia da turnê e também uma reflexão sobre o caráter provisório e sobre os rastros que nós deixamos quando passamos pelo teatro. Essas imagens são dos primeiros ensaios presenciais e quando eu andava pelos arquivos do teatro buscando materiais, adereços, cenografias antigas para compor a cenografia. E fotos do ensaio geral, já com iluminação e as 2 atrizes já testadas e juntas no palco.